A grande tribulação se dará início assim que Azazel se apresentar ao mundo. Ele virá com vários prodígios do engano, entre eles criar uma falsa invasão extraterrestre, com uma falsa aparição de Jesus nos céus do mundo, assim criando um grande impacto de engano entre as pessoas. E atenção, mesmo que o atual Papa venha a falecer, fiquem tranquilos, pois este não é o sinal da vinda de Azazel, mas sim uma troca de fantoche por parte de Azazel, a fim de se preparar para a sua vinda futuramente. No momento certo da fuga, todos que estão na verdade receberão um sinal enviado pelo Pai. O principal sinal para a vinda de Azazel e início da tribulação será a vinda da ala do Vaticano para o Brasil, mais precisamente para a cidade de Aparecida, local onde se concentra o segundo maior templo católico do mundo, depois da Basílica do Vaticano, e tal templo será a casa provisória de Azazel, por isso que se diz na profecia que a abominação, a besta, estará no local que não deveria estar, já que seu trono é Roma, mas nesse momento será transferido para Aparecida. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar que não deveria estar, quem lê, entenda, e então, os que estiverem na cidade, fujam para os montes. E o motivo de tal fuga de Azazel é devido à queda do meteoro, o qual cairá em meio ao oceano, e seu impacto causará enormes tsunamis, com ondas ultrapassando 300 metros de altura, o que inundará e destruirá praticamente todas as áreas costeiras do mundo, e como Roma ficará inundada, Azazel virá se abrigar aqui. Por isso é de suma importância, principalmente aqueles que ficarem na tribulação, de fugirem das áreas costeiras, se refugiando em montes acima de 300 metros de altitude. Quem aceitou a verdade receberá o sinal da fuga, e fugirá no momento certo, mas aos teimosos que recusaram a verdade, se não se atentarem a estes sinais, infelizmente perecerão, caso fiquem nessas áreas costeiras, que isto lhes sirva de alerta. Veja que a mídia sempre noticia a respeito de asteroides se aproximando da Terra, além de filmes e séries abordando temas relativos a tal cataclisma. Um asteroide recém-descoberto é monitorado por risco de colidir com a Terra no dia 22 de dezembro de 2032. A Agência Espacial Europeia diz que a chance disso acontecer é muito pequena, estimada em 1,3%. Astrônomos calculam que o asteroide tem entre 40 e 90 metros de diâmetro, suficiente para causar danos se, claro, atingisse uma área povoada, mas não há motivo para pânico. O mais provável, se atingir a Terra, seria cair no oceano ou numa parte remota do planeta. Então, você vê, em qualquer lugar do mundo que tiver no nível do mar, igual a Europa inteira vai ficar embaixo de água.
A população praticamente quase toda vai morrer. Aí você pega o litoral, os lugares baixos, você vai para a Amazônia. Tem gente que foi para a Amazônia pensando que vai se salvar na Amazônia. Lá está muito baixo no nível do mar. Quando a onda chegar, vai passar por cima de tudo. Agora você olha aqui, quando você olha o estado de São Paulo, está a 800 metros acima do mar. 700, 800 metros. Na hora que a água vir, a onda vir, vai bater na montanha, não vai chegar aqui. Se chegar, é bem fraquinho. Por isso que eu avisei os irmãos. Todo o problema de estar no nível do mar é isso. Quando o cometa cair, vai vir um tsunami para todo lugar. 1/3 da população, infelizmente, vai se perder. Mas na hora que vocês veem os anjos vindo para cá, os papas, os vindo, vocês vão ter uns dias para avisar, né? Agora, eles vão ter que acreditar ou não, aí vai depender deles. Ao invés de você vai querer tanto ajudar as pessoas que você acaba se perdendo junto com elas. Imagina numa dessa você descobre que o cometa está para cair, você corre lá. O maior erro da sua vida. Porque você vai correr para lá e na hora que você estiver chegando, pode ser que o tsunami chegue, as ondas cheguem. Aí você se perde junto, entendeu? Nessas horas, todas as pessoas têm que ser muito sangue frio, igual o Messias disse. Aquele que no lugar pai, mãe, filho, tio, todo mundo por minha causa não é digno dele. É nessa hora que vocês vão ter que fazer a escolha. É difícil. Por isso que ele diz que vai enxugar todas as lágrimas no final. Porque vai ser muito triste. Mas você vê que está todo mundo tendo escolha. Mais de 10 anos já estão falando. E quem sobreviver aos efeitos da queda do meteoro passará em seguida pela tribulação. Nessa altura cerca de 1/3 da população mundial irá perecer. Azazel então virá como grande salvador, obrigará a todos seguirem sua doutrina e colocarem sua marca, o chip na mão ou na cabeça, e sem ele ninguém poderá comprar, vender ou ter acesso aos auxílios oferecidos por Azazel, além de tal pessoa ser considerada uma criminosa, sendo perseguida e torturada, a fim de se submeter à marca. Eles vão começar a usar tudo que eles têm de tecnologia. O chip já está pronto. Eles vão colocar o chip nas pessoas muito em breve. Não dá para saber se é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eles vão obrigar as pessoas a colocar o chip. Obrigar em termos. Você tem um cartão do banco, não vai ter mais cartão, vai colocar o chip na mão. Você quer pôr gasolina no seu carro, comprar uma comida, você tem que pôr o chip na mão. Você é livre no começo. No começo. Você é livre. Se você quer pôr ou não. Aí depois, ou coloca, ou vai preso. Não vai ser fácil, vai ser tortura em cima de tortura, até aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Agora, aqueles que saíram antes, foram para as montanhas, esses estão protegidos pelos gafanhotos, durante 5 meses, mais ou menos 5, 6 meses. Estarão protegidos por 144 mil selados, anjos que vieram nessa terra como homens. A partir do momento que a besta assumir, acabou. Eles voltam a ser o que eles eram. E é eles que vão bater de frente com o exército da besta. E esses 144 mil homens venceram a besta já, junto com o Messias e com as 2 testemunhas. Então eles já se conhecem. Na hora que eles saírem das grandes cidades, quando começar a tribulação, na hora o Pai vai abrir a mente deles, vão lembrar de tudo. E eles vão saber como fazer a barreira para proteger aqueles que foram. Porque, é como digo, são os irmãos mais novos que estão chegando. Esses estão chegando, os mais velhos protegem os mais novos. Enquanto isso, as 2 testemunhas percorrerão os arredores das cidades, ensinando a palavra. Quem se recusar a aceitar a marca bem como adorar Azazel como seu salvador ouvirá a pregação das testemunhas. Tais pessoas então que aceitarem a verdade terão poderes concedidos pelas testemunhas de pregar nos interiores e até fazer brotar água e alimento da terra, para aplacarem a fome. Além disso, através do pedido feito ao Pai pelas testemunhas, todas as crianças que estiverem na tribulação poderão entrar nos locais preparados, mas para isso será necessário que seus pais as conduzam até tais locais, onde as deixarão frente aos 144 mil, os quais as protegerão, assim como os salvos. Tais crianças serão adotadas pelos irmãos, e habitarão juntamente com eles em suas moradas, até que o Pai construa novas moradas para estas crianças, na renovação do mundo. O Pai em seu infinito amor guardará todas as crianças que forem levadas aos 144 mil, as poupando do terror da grande tribulação e principalmente das garras dos caídos, que chegarão até a devorar aquelas cujos pais se renderem à besta.
Nesta altura o mundo estará em caos total, a destruição causada pelo meteoro, as águas estarão contaminadas, o sol causará grande calor, além de interferir em toda a comunicação sem fio, os alimentos serão escassos, principalmente a carne, que não mais existirá, devido ao pedido das testemunhas, os caídos estarão em corpos humanos, todos sofrendo das hemorroidas terríveis, por causa do pedido das testemunhas, assim como o exército de Azazel, que perseguirá todo aquele que se recusar a adorá-lo. Dos anjos caídos, eles estão pensando porque eles são dono do mundo, vão se safar, não vão não. Mas nenhum deles vai morrer, só vão sentir dor. O Messias não sentiu dor, eles não fizeram o Messias sentir dor, agora é hora deles sentir dor também. Eles não cortaram os apóstolos, fizeram sentir dor, os profetas, eles nunca sentiram dor. Mas enquanto começar os 1335 dias, eles vão sentir muita dor. E vai ser a dor de todos os povos da terra que sofreu, eles vão sentir no corpo deles, para eles aprenderem. Será uma dor que, ninguém na história desse mundo sentiu. Eles vão sentir. Eles não fizeram 7.000 anos de maldade, quase 7.000 anos, agora é hora deles pagar o mal que eles fizeram na terra. Além disso, Azazel colocará todos que aceitaram a sua marca contra as duas testemunhas, ele irá enganá-las dizendo que tais homens são os responsáveis por todos os males que afligem a terra. Com isso as testemunhas serão duramente perseguidas por toda a parte. A tribulação ao todo durará 3 anos e meio, a partir do momento que Azazel se assentar como a besta, começará a tribulação, o cometa cairá, e este será o primeiro a ir, descrito na profecia. Decorrerá então 1260 dias, onde as duas testemunhas pregarão a verdade, e ao final destes dias as duas testemunhas serão mortas pela besta, ambas mortas por meio da mesma lança, a qual ferira o Messias, e que Azazel guarda desde aquela época e que a disfarçou para ser utilizada como símbolo de seu poder. Nessa altura todos que passaram pela tribulação e que ouviram e aceitaram a palavra das testemunhas poderão entrar nos locais preparados, se reunindo com os salvos que estavam ali desde a fuga no início da tribulação. Com a morte das duas testemunhas o povo fará festa, trocarão presentes, pois acreditavam que todos os males da terra foram causados por eles, e assim como as duas testemunhas protegeram o corpo do Messias depois de sua morte, agora seus corpos serão protegidos pelo próprio Messias, e após 3 dias e meio ambos serão ressuscitados e levados ao reino. Após 1290 dias o reinado da besta terminará, devido a todos os flagelos que recairão sobre o mundo, aos que aceitaram a marca e os caídos, assim como diz na profecia em relação aos 7 flagelos. E aos 1335 dias decorridos do início da tribulação, o Messias retornará, o terceiro ai, onde primeiramente ele ressuscitará todos os salvos desde o início do mundo, os quais subirão primeiro ao reino, e logo após os salvos que estão nos locais preparados. E logo após todos os salvos serem arrebatados ao reino, o Messias se reunirá com as duas testemunhas e os 144.000 selados, onde pegarão todos os caídos, exceto Israel, o qual será preso neste mundo pelo Messias, o restante serão lançados no sol, Azazel e Ismael pelas duas testemunhas e os demais caídos pelos 144.000 selados, terminando assim a batalha a qual haviam iniciado no reino no princípio. Assim se dará o início do reinado do Messias, os 1000 anos, onde ele entregará as moradas a todos os salvos e todos reinarão em união a ele em seu reino perfeito. Após os 1000 anos Israel será solto, e todos que viveram nesse mundo e que não se salvaram serão ressuscitados, e então se dará início ao julgamento dos condenados. Cada pessoa que viveu neste mundo possui seu próprio livro, o livro dos salvos, onde todos os atos em vida neste mundo é registrado em tal livro, e por meio dele todos serão julgados, de acordo com os pecados registrados. É por isso que o Messias disse que até os cabelos de vossa cabeça estão contados, fazendo referência que todos os atos praticados nesse mundo são registrados. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante do Pai, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Israel será o acusador, e todos serão julgados segundo seus pecados praticados nesse mundo, enquanto o povo judeu será julgado diretamente pelos discípulos, assim como disse o Messias, devido a todo o pecado que praticaram nesse mundo adorando a seu falso Deus Israel.
Os condenados Israel então serão lançados no sol, juntamente com os caídos que já estavam lá, e ficarão sofrendo os tormentos do sol pelo dobro de anos em que viveram nesse mundo. A exemplo, uma pessoa que praticou a maldade e viveu 60 anos ficará 120 anos no sol, e ao final morrerá. Esta é a segunda morte, e nunca mais voltarão a existir. Já os caídos por serem eternos ficarão eternamente no sol, e assim termina a era de terror, pecado e maldade implantado por Israel e demais caídos. Assim termina o plano de resgate do Pai. Esta terra será renovada, e novas moradas serão construídas por Ele, a fim de nelas habitarem todas as crianças que foram resgatadas da grande tribulação e que ficaram aos cuidados dos irmãos. Assim termina o plano de resgate do Pai. Todos os salvos habitarão eternamente junto ao Pai e o Messias em seu reino perfeito, justo e igualitário, em corpos perfeitos, que nunca mais sentirá dor, cansaço, frio, calor, fome ou sede, dotado de poderes e habilidades especiais e com todo o reino infinito do Pai com suas criaturas, frutas, habitações e tudo perfeitamente preparados pelo Messias como recompensa a todo sofrimento e perseguição a que sofremos nesse mundo. Vocês não vão sentir a dor da morte. Olha que coisa boa isso. Como que vai falar do Pai Nosso? Aí você avisou para todo mundo, todos os irmãos avisou para os parentes, avisou para todo mundo. Se você aceitar agora, você não vai conhecer a morte, vai viver para sempre. Eles não querem. Acho que é doido. É o que falava com o Messias. O Messias falava naquela época, aquele comer do meu pão e beber do meu sangue, nunca verá morte. Hoje o pão dele e o sangue dele está sendo repartido. Não era naquela época que ele estava falando, ele está falando de agora. Naquela época ele estava falando, as pessoas que comeram o pão e beberam o sangue dele, a palavra dele e morreram, estão dormindo. Quando eles chegarem no céu, são os primeiros a ser levados. Os que estão na montanha vai ter que esperar os mortos primeiro subir. Depois que os mortos subir, aí os das montanhas sobem. Porque eles foram os primeiros a receber, entendeu? Olha a oportunidade que ele deu para todo mundo. E nessa geração aqui, é onde tem mais oportunidade. Porque, olha, as duas testemunhas estavam do lado do pai do Messias há 50 anos atrás. Estava do lado deles. E ele falou, vai, vocês vão nascer de uma mulher, igual o Messias, igual os profetas, igual os apóstolos, vão ensinar. E a última, acabou. Depois de vocês, o sangue justo nessa terra, acabou. Não vai ter mais sangue justo derramado mais não. Acabou. Acabou o sangue das duas testemunhas, acabou o Apocalipse, o julgamento começou, foi lançado no sol, tudo novo, e começar do zero, entendeu? Por isso que o Messias deixou a casa de todo mundo lá novinho, pela preparada de novinho. E é esperar, irmão. Tudo que eu tinha que fazer com os irmãos, eu acho que o Pai e o Messias estão lá olhando pra gente agora. Eu posso dizer para vocês agora, ó. Terminei. Tá bom? Foi tudo que eu tinha que dar para vocês. Assim. Para vocês que vão sair para as montanhas, eu acho que já. Agora vem a segunda parte, né, dos teimosos. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui a casa do Pai, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Pai estará com eles, e será o seu Pai. E o Pai limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.